gente! Sejam muito bem-vindas ao aquecimento da jornada Costureira 5K. Aqui eu ensino costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês com a modelagem, corte e costura de roupas femininas. E o tema de hoje é como ganhar uma renda extra com modelagem e costura tendo outro emprego. Então, se prepara para o nosso tema hoje. Eu vejo que é, assim, a dor de muitas de vocês. Ter um emprego, sair, né, de casa, às vezes ficar aí horas dentro de um ônibus para poder ir trabalhar, ficar longe da família, mas sonha com a costura e saiba que mesmo você tendo um emprego, a modelagem e a costura de roupas femininas pode te dar uma renda extra. O que é essa renda extra? O próprio nome já diz, extra. É você tem o seu emprego, tem o seu salário digno ali no emprego que você trabalha como CLT ou como concursada. E, além disso, você tira um dinheirinho a mais aí com a costura, que pode ser aí 5 mil ou mais, se você souber trabalhar direitinho, mesmo tendo um outro trabalho. Eu não quero que você confunda isso com um plano de vida. Eu não acho que você deva ter essa jornada dupla de trabalho aí durante muito tempo. Mas eu entendo perfeitamente, foi assim comigo, quando eu comecei, que no início a gente precisa de uma segurança, a gente tem medo de largar o nosso emprego, que vamos colocar entre aspas, né, que é uma coisa certa, um dinheirinho todo certinho ali durante, no final do mês, né, ou no início do mês, para empreender na costura. Isso gera um medo, um receio, aquele medo de não dar certo, né, e aí a gente fica aí querendo começar, mas achando que não é possível, porque a gente tem um outro emprego e não vai ter tempo por conta disso. Então, essa renda extra, além do que você já ganha aí com o seu trabalho formal, é totalmente possível, e é sobre isso que eu vou falar aqui nessa tarde com vocês. Bom, e eu gostaria de dizer para vocês que não veja isso como um problema, tá? Isso não é um problema, você ter um outro trabalho aí, veja isso como uma solução. Porque hoje em dia, é até recomendado pelos especialistas, né, em negócios, que você, quando inicia um trabalho aí de empreendedorismo, né, que a gente chama trabalhar por conta própria, é importante que você não dependa financeiramente, exclusivamente daquele trabalho. Porque você leva um prazo aí de 2 anos para você poder alcançar uma renda garantida para você sobreviver dela. Isso, gente, é lógico que existem exceções, mas eu gosto sempre de trabalhar com o pé no chão, sabe? Tendo a certeza do que eu estou fazendo. E existem aquelas pessoas mais aventureiras, eu falo que eu já fui um pouco mais aventureira, mas hoje, quando você tem família, quando você tem filhos para poder sustentar, casa para poder sustentar, eu entendo perfeitamente que a gente tem medo de arriscar. E assim, não é saudável esse medo, porque o medo às vezes evita a gente barra a gente de errar. Mas esse medo não pode nos paralisar. Você não pode ficar, esse medo não pode impedir você de correr atrás dos seus sonhos. E então eu te digo, esse outro trabalho que você tem, que às vezes a vida te levou para esse caminho, não era o que você sonhou, não era o que você planejou, mas você se viu na necessidade de estar trabalhando com isso, mas você sonha com a costura, você tem o desejo de viver somente da costura, mas no momento você tem medo. E, como eu te disse, é totalmente compreensível, mas é totalmente possível você conciliar as duas coisas aí, para você poder começar. Não confunda isso com um plano eterno para a sua vida. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir, né?
porque você, uma hora vai crescer com o seu empreendimento aí, e daqui a pouco não vai dar conta de você manter essa vida dupla, né? Esse emprego, a não ser que você não queira crescer, mas eu acredito que todo mundo que começa um negócio, que começa um trabalho próprio, ele pensa em expandir seu trabalho, ele pensa em crescimento. Então, um dos benefícios que tem é justamente você trabalhar com costura, mas ter um outro emprego formal, é essa segurança que esse outro emprego vai te dar, para que você tenha condições de estar investindo. Mas também precisa saber investir, porque existem gastos que não são investimentos, são gastos, são dinheiro jogado fora. E isso principalmente quando nós não temos conhecimento do que a gente está fazendo. Às vezes você quer aprofundar aí no seu negócio de costura e investe em máquinas que não vão ter utilidades para você, que no momento não são necessárias. Compra tecidos que vai ficar parado, porque você não vai ter necessidade para ele só porque você achou bonito ou porque estava na promoção. Então, assim, investimento não é gastar com coisas que não tem necessidade no momento. A gente tem que saber o que a gente vai comprar para poder trabalhar aí no nosso negócio. E eu já falei até sobre isso numa live anteriormente, né? Quais são os principais investimentos que você tem que fazer para investir aí no seu ateliê, você que está começando. Depois você pode até procurar aí no YouTube, que você vai encontrar. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? De como ganhar uma renda extra com a modelagem e costura, tendo um outro emprego. E olha, eu já falei dos benefícios, é que você não corre risco. Isso é uma vantagem muito grande. Você tem outro emprego garantido e se aventura aí na costura em busca aí de ser uma costureira 5K. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, logo quando eu comecei a trabalhar com costura, ainda ali na minha juventude, eu estava na faculdade e estava na faculdade de pedagogia. Era a faculdade que tinha na minha cidade, que me agregou muito hoje. Se eu sou professora aí de costura, de modelagem, no meu curso Costureira 5K, das bagagens que eu tenho é justamente a faculdade de pedagogia, que me ensinou muito como transmitir esse conhecimento. Porque existem muitas pessoas que sabem muito bem executar determinada tarefa, mas não sabem passar aquele conhecimento para frente. Então, eu acho que essa faculdade que eu fiz, nem conhecimento é em vão na vida da gente, né? Me trouxe muitas possibilidades aí de me destacar como professora. Eu escuto dos meus próprios alunos, eles dizerem, né, que aprendem comigo, que eu tenho facilidade para ensinar, e isso é muito bom. Mas, como eu estava falando com você, quando eu estava na faculdade, junto com essa minha amiga, ela era costureira também. E aí, ela tinha um emprego de professora de manhã. E ela morava numa outra cidade próxima aqui. E ela trabalhava de manhã como professora, à tarde ela vinha trabalhar comigo, aí a gente montou uma parceria, nós duas trabalhávamos juntas ali no ateliê que eu tinha, e à noite a gente ia para a faculdade. Era bem corrida a vida dela, sabe? Mas sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, muito dinâmica. Hoje ela trabalha só com costura, hoje ela mora em outra cidade, ela trabalha com roupas sob medida, tem um ateliê muito renomado ali naquela cidade, mas no início era assim que ela trabalhava. E além disso, eu me lembro que ela ainda fazia roupas para ela, quando ela tinha que ir para uma festa. Eu ficava boa, assim, com a animação que ela tinha, que ela pegava e fazia uma roupa para poder sair para a festa à noite. E lá todo mundo elogiava. Ela era muito dinâmica nesse sentido e ela conseguia manter esses dois empregos, né, costura e o trabalho de professora que ela tinha na rede municipal. E logo depois ela escolheu aquilo que fazia mais o coração dela bater, que foi a costura, e hoje ela é muito bem renomada, requisitada aí no seu ateliê, lá onde ela mora. E eu não esqueço desse exemplo, que foi assim, para provar para mim e para todas que é totalmente possível
É lógico que no início ter uma jornada dupla ou às vezes tripla de trabalho é cansativo, mas depois a gente colhe os frutos aí desse trabalho, sabe? E, gente, eu sei que nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Principalmente hoje em dia, a gente trabalha fora, a gente tem os nossos sonhos, que às vezes não é aquele emprego lá fora, e que é costura. E, além disso, a gente tem, muitas vezes, o serviço da casa para poder cuidar. A gente tem os filhos também para poder dar atenção. A educação deles não dá para ser terceirizada para outras pessoas, tem que ser nós mesmas, né? E isso, muitas vezes, serve de barreira para que a gente não prossiga com os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas o que eu costumo pensar sempre é o seguinte, que um dia os filhos crescem. E aí, não tem mais eles para poder fazer bagunça na nossa casa. Um dia todos vão se casar, vão morar fora. E se a gente deixa os nossos sonhos de lado para viver a vida dos nossos filhos, daqui a pouco, quando chega o momento, e eu falo que esse momento passa rápido, sabe? Quando chega o momento deles ganharem asas e voar, a gente se vê sozinhos. Sozinhas, sem objetivo na vida, e tentando retomar um momento que não volta mais, que passou. Então, a gente tem que se desdobrar. No início é difícil, quando os filhos estão pequenos, mas a gente tem que priorizar o que é mais importante para nós nesse momento. Muitas vezes o serviço da casa, você vai fazer agora, quando daqui a pouco está de novo ali para poder fazer. Às vezes é algo que você pode pagar alguém para poder fazer para você. Mas muitas vezes você não aceita. Quantas mulheres falam assim para mim? Nossa, eu não deixo ninguém fazer nada para mim, porque ninguém faz do meu jeito. E é lógico que ninguém vai fazer do seu jeito, porque o seu jeito é único. Ninguém é igual a ninguém. Mas a gente precisa aceitar ajuda. Muitas vezes nós não aceitamos ajuda nem dos nossos filhos, nem do nosso marido, nem dos nossos funcionários. A gente fica se matando e os nossos sonhos vão ficando de lado. Então, eu vejo que a maioria das mulheres tem o serviço do lar como uma barreira aí que não a deixa avançar. Mas o que eu tenho que te dizer é que uma hora você vai se fadigar disso tudo aí, vai ver que esse serviço não tem fim. Uma hora seus filhos vão crescer e vão voar, vão ganhar asas, e você perdeu a oportunidade de estar correndo aí atrás dos seus sonhos. Então, é possível conciliar sabendo que vai chegar um momento, vai chegar uma hora que tudo vai se encaixar. No início não é fácil, é difícil, mas é importante. Se isso é importante para você, é bom que você coloque isso como prioridade, tá? Mas aqui, gente, ok, a gente vai lá e tenta fazer, mas a primeira coisa que a gente não faz é buscar conhecimento, sabe? Se você tem um outro emprego, trabalha de um emprego formal, você tem a oportunidade de investir, porque você já tem um ganho, né? Você já tem uma renda, você tem a oportunidade aí de investir no seu conhecimento. Qualquer negócio que a gente for iniciar, a gente tem que ter em mente o terreno que a gente está pisando. E muitas vezes a gente abre as portas e coloca o negócio lá para poder vender e espera que o cliente vai vir comprar, sem ter uma estratégia, sem ter um planejamento, um plano de negócios, né? E sem ter conhecimento, principalmente em modelagem. E eu vou chegar mais à frente e vou te dizer como que é importante a modelagem para você que trabalha fora, que tem um outro emprego formal e quer ganhar uma renda extra com a costura. O primeiro passo é que você se aprofunde os seus conhecimentos, principalmente em modelagem.
E eu vou te dizer o porquê daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu te falar que começar um negócio sem conhecer a fundo o que é que você está fazendo, não é o melhor jeito para você iniciar. É importante que você busque conhecimento, busque se aperfeiçoar naquilo que você decide fazer, que é a costura, tá? E outra coisa é planejar. Se você não planeja, você não alcança seus objetivos. Seus objetivos passam a ser somente um sonho. Sabe, aquele sonho que fica lá nas ideias, que fica lá nas nuvens, né? E nunca chega a se tornar um objetivo. Mas quando nós planejamos, quando nós colocamos metas, quando nós temos objetivos, esse sonho passa a ser um plano executável, porque também é preciso executá-lo, sabe? Olha só, e como que você faz isso? Primeira coisa, você faz um plano com data marcada. Data e hora, fala assim, data e hora marcada. Sabe por que a gente tem que marcar data, gente? Já aconteceu com vocês de chegar encontrar aquela amiga na rua, ou aquele parente longe, né? Aí você encontra e fala assim, amiga, quanto tempo! Que bom te ver! Aí 3 beijinhos pra lá, e ela fala assim, que bom ver você! Qualquer dia desse eu vou lá na sua casa. Aí o outro responde, tá bom, vai mesmo. Me fala, esse qualquer dia chega? Não chega. Quando a gente fala assim, qualquer dia desse, que dia que você vai lá? Qualquer dia desse a gente encontra. Esse qualquer dia não encontra. Não vai. Agora, quando tem data e hora marcada, aí acontece. Então, nós precisamos colocar no nosso planejamento quando nós vamos começar. Eu tenho um trabalho, né, fixo, mas eu quero saber quais as horas do dia que eu tenho para poder me dedicar à costura. Eu tenho finais de semana, ok? Eu tenho à noite. Não, eu trabalho de meio período, vai ser nesse período aqui que eu vou iniciar aí a minha renda extra com a costura. Ok, então, o que é que eu vou fazer? Qual tipo de costura eu vou fazer? Em que ramo eu vou atuar? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso também tem que fazer parte do seu planejamento. Então, primeiro você responde quando? Quando eu irei começar? Depois você responde o quê? O que eu irei fazer? Qual tipo de trabalho eu vou executar aqui com a costura? Porque como eu falei ontem, gente, mesmo, tem muito tipo de trabalho que você pode fazer aí com a costura. Eu ensino mulheres, né, corte, modelagem e costura de roupas femininas. Porque esse é o caminho que eu trilho, e é o que eu tenho conhecimento e aconselho você a seguir também, por saber que esse caminho pode te dar uma renda de 5 mil ou mais por mês, mesmo que seja uma renda extra se você souber trabalhar, tá? Então, esse plano também tem que ter a hora da decisão, que é quando eu vou largar o meu trabalho aqui, formal, para viver só da costura. Quanto eu tenho que ganhar para poder fazer isso? Porque muitas vezes você sai para trabalhar fora todos os dias de manhã, às vezes chega à noite, não vê os seus filhos, não vê a sua família, não tem vida social. E você sonha em poder trabalhar para você mesmo, mas tem medo de largar da noite para o dia. Então, faça um planejamento que tenha quando eu vou começar, que tenha a resposta o que eu vou fazer na costura e quando eu preciso ganhar. Quanto eu preciso ganhar
para ter a minha despesa aqui, para poder pagar. Voltamos, gente. Vou até sair aqui do computador, para ver se... Ok, voltamos aqui. Estão me ouvindo? Estela, que é de São Paulo, Ipuã. Boa tarde, Estela. Eu que fiz, .n, boa tarde. Rosilene Bispo de Jesus, boa tarde. Leninha também foi a primeira a chegar, boa tarde para vocês. Teve uma instabilidade aqui na internet, mas nós já estamos de volta. Então, o primeiro passo, gente, é ter um plano traçado e definido para você começar a colocar em prática. Porque se não tiver um plano, vai ser só um sonho que vai ficar lá no campo das ideias e você não vai alcançar essa tão sonhada renda extra aí com a costura e a modelagem de roupas femininas, tá? E não é só ficar no papel esse planejamento. É preciso que você o execute, tá? Outro passo que você precisa para poder ter uma renda extra com a costura de 5.000 ou mais por mês, mesmo que você tenha um outro trabalho, é adquirir conhecimento em modelagem. Por que, Thalita, modelagem e não costura? Porque a modelagem é a alma da roupa, é o que eu costumo dizer. Na modelagem, você não pode errar, porque se você errar, o seu molde está cortado errado, a roupa vai sair errada, ela não vai vestir bem, e a roupa ela pode estar bem costurada, ela pode ser de um tecido maravilhoso, um modelo lindo, mas se ela não vestir bem, ela não vai ser vendida. Isso é fato. A roupa, ela precisa ter vestibilidade, os seus movimentos têm que estar livres dentro dela, ela tem que ter um caimento onde as mulheres tenham desejo por aquela peça. Então, tudo isso depende da modelagem, e isso não dá para você terceirizar. Mas eu te digo o seguinte, para você planejar o seu trabalho, como você tem um outro emprego, você se especializando em modelagem, você pode perfeitamente fazer como eu faço hoje, aqui no meu ateliê. Já costurei muito, mas hoje eu trabalho dessa forma. Eu corto todas as peças, eu crio as peças, corto todas elas e distribuo para outras costureiras trabalharem. Já trabalhei com uma amiga, igual eu falei com vocês, eu trabalhava na época da faculdade com a Eulália. Eu era responsável pelo corte, ela era responsável pela costura. E hoje eu trabalho com costureiros na minha cidade que fazem esse trabalho da costura para mim. A gente chama de terceirização, outros chamam de facção, mas é totalmente possível, é totalmente viável. E é uma forma de você alcançar o seu sonho e viver só da costura, tendo uma renda aí de 5.000 ou mais por mês, mesmo tendo um outro emprego. Até que você decida aí abandonar esse outro emprego e viver só da costura, é totalmente possível você trabalhar dessa forma. Ah, Thalita, mas eu não acho ninguém que vai costurar para mim. Então, você escolha um dia que você vai cortar, tá? Todas aquelas peças que você vai fazer e outros dias você vai costurar. Só que o que vai acontecer é que a sua produção ela vai ficar um pouco atrasada. Porque o que acontece? Quando você está ali costurando, é um tempo que você poderia estar fazendo o quê? Cortando mais peças, criando mais peças, negociando as vendas aí com seus clientes, às vezes até no seu ambiente de trabalho, você já trabalha, ali pode ser um ambiente ótimo para você vender as suas peças, vender as suas roupas, entendeu? Então, é importante que você, primeiramente, esse conhecimento de modelagem
não tem como você passar para frente. Porque também é algo que você ganha tempo porque você fez um molde uma vez. Aquele molde ficou bacana, ficou bom, ele foi testado, foi aprovado, ele vai ser repetido outras vezes. Você não vai precisar ter o trabalho de fazer aquele molde novamente. Você vai poder utilizar ele quantas vezes forem necessário e fazer outros modelos com ele, mudando apenas detalhes. Eu já fiz até uma live falando sobre isso. Às vezes você tem um molde da calça, você muda alguns detalhes, coloca um bolso, tira o bolso, faz mais curto, faz mais comprida, coloca elástico na barra, transforma numa calça jogger, aumenta os espaços ali de pences, você faz uma calça clochard. São vários detalhezinhos que mudam o modelo da peça. Você abre um pouco mais a perna, faz uma calça wide leg ou uma calça pantalona. Então, a modelagem, ela te dá esses recursos aí de você ganhar tempo. Você modelando e cortando, você facilmente consegue distribuir as suas peças para que outras costureiras possam fazer. Mas é lógico que você também tem que entender de costura, viu, gente? Não dá para dar tiro no escuro, não. Porque até para você mandar alguém fazer um trabalho para você, é importante que você saiba o que você está pedindo. Às vezes, aquele trabalho não vem legal, você tem que enxergar e saber que não está bom. Então, quando você não entende nada de costura, isso também não é possível. É importante você entender também de costura, saber costurar. Mas é muito importante você não só entender, mas dominar a modelagem de roupas femininas, para você conseguir aí tirar sua renda extra aí com corte, costura e modelagem de roupas, tá? Me falem aí, gente, vocês que estão na live aí, tem alguém nessa situação que sonha aí em trabalhar com a costura, mas tem um outro emprego e não vê condições para poder fazer isso? Eu te dei aqui uma dica que é o que eu faço, que é ter o controle todo ali da modelagem e do corte e terceirizar a minha produção aí da costura com várias costureiras que se dispõem a poder fazer isso. Então, é totalmente viável. E isso me faz sobrar tempo para poder trabalhar nas outras partes da produção. Como um molde, enquanto está fazendo uma peça, já estou pensando em outra, já estou modelando outra, e com isso vai gerando aí o processo de produção e eu consigo sempre ter peças novas, peças diferentes aí para poder vender. Então, é totalmente possível você trabalhar dessa forma. Até chegar um momento que você vai crescer, vai aumentar suas vendas e não vai mais precisar do seu outro emprego aí, tá? Gente, me falem aí se essa é a realidade de vocês. E também, eu quero lembrar, vocês que chegaram depois, eu falei no início, tá? Da jornada Costureira 5K. Faltam apenas 2 dias para começar, tá? Nós vamos começar logo na segunda-feira, às 8 horas da manhã, viu? Essa jornada será um evento que acontecerá do dia 10 ao dia 14, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais com a costura e modelagem de roupas femininas. Será 100% online e 100% gratuito. Para você participar, é só clicar no link que está disponível aí logo abaixo desse vídeo e também o link que está disponível na bio do Instagram. Para você participar, clica no link, digite seu e-mail, digite seu WhatsApp, tá? E faça parte aí dessa comunidade, que a gente já tem até uma comunidade lá no Facebook, para a gente poder trocar as ideias e falar sobre tudo que vai acontecer nessa jornada, que será semana que vem, viu? Jornada Costureira 5K. Então, não fica de fora, tá? E quero agradecer vocês também, que são inscritas aí no meu canal. Nós hoje batemos 1000 inscritos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a fazer isso e nos ajudar a crescer. Eu estou muito feliz já de ter alcançado essa margem aí de 1K de inscritos. Isso é muito importante para mim. Vocês não sabem como que eu estou comemorando essa vitória. E graças a vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ou se você gostou desse conteúdo, compartilhe essa live aí com mais pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar.
Eu espero que tenha ajudado vocês aí a pensarem um pouquinho, como se diz, pensar um pouco fora da caixa e ver uma possibilidade de renda extra com a costura, mesmo tendo um outro emprego. É totalmente possível. Lógico que no início você vai trabalhar um pouco a mais, mas vale a pena, porque esse será o caminho para você alcançar aí 5 mil ou mais por mês com a costura de roupas femininas. Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e muito obrigada. Só falando com a Leninha aqui, eu trabalho muito com facção, muito cansativo. Isso aí, Leninha, você é faccionista, né? Leninha, não sei se você já faz modelagem de suas roupas. Se você é faccionista, com certeza você deve costurar muito bem, né? Então, tá fácil de você começar aí a ganhar dinheiro com a costura, porque eu entendo que facção você ganha por produção. Então, você tem que fazer um volume muito grande de peças para você ter um dinheiro ali no final do mês, e isso realmente se torna muito cansativo. É totalmente possível você ser a criadora das suas peças, viu? E você ser cortar, modelar, viu? Se você não se inscreveu ainda para a Jornada Costureira 5K, se inscreva, que eu creio que ela vai te ajudar, tá bom? Um beijão, gente! Então, eu aguardo vocês, viu? Vai ser segunda-feira. Não se esqueçam. Fiquem com Deus e tchau, tchau!